Presence, um filme realizado por Steven Soderbergh, de 2024, traz-nos um conceito diferente em que a nossa perspectiva ao longo do filme é de uma assombração que persegue a nossa família, não é? De protagonistas, em que temos os pais e dois irmãos, com personalidades bastante distintas, que é bastante fixada ao longo de todo o filme, e que é assombrada por um trauma que está, de certa forma, relacionado a eles e que vai, no fundo, disputar a nossa narrativa e em que toda ela vai ser assistida por nós, pelos olhos do fantasma. O que é, sem dúvida, uma troca de papéis no que é costume no terror. You wonder where they are. And you wonder what it would be like if you were there too. Ok, então hoje temos o Presence para fazer uma crítica inicial. Pronto, o Presence acompanha uma família que se muda para uma casa, e aqui uma casa nos subúrbios, dá a entender. Nós chegamos a saber onde é que aquilo é, pois não? Agora que estou a pensar. Em que cidade? Não Estava agora a pensar, acho que não. ideia, não. Mas pronto, sim, continuamos. Sim, porque Está cara em todo lado, portanto é diferente. Mas neste caso temos uma família que... Pronto, temos logo a trope mais comum no terror, que é uma família que vai comprar a casa mais barata no mercado. Sim. E está tudo bem. Pronto, a nossa perspectiva é sempre da assombração. E vemos, ou seja, nunca saímos dentro de casa. Estamos sempre a ver as pessoas da janela ou no cimo das escadas. Dentro do armário. Sim. E pronto, vamos acompanhando um drama familiar com uma mãe que tem um filho favorito Claramente. e ignora completamente os sentimentos da filha. Sinto que ela não a leva muito a sério. É mais sim. isso. Sim. Epá, e por acaso isso... Por acaso eu conheço a atriz. Todos nós conhecemos, né? A Lucy Liu do Charlie's Angels, Charlie's Kill Bill. mais conhecido dos Anjos de Charlie e o Kill Bill, o primeiro. Por acaso conhecemos o trabalho que ela faz e podemos dizer, ok, até fez um papel bom. Sim. Mas ao mesmo tempo vais agora a tua filha assim. Mas isso é bom para o papel dela, não é? Certo, sim. Mas sim, epá, sim, e depois, pronto, à medida que o filme decorre, sabemos que a filha está a passar por um trauma gigante pela perda de uma amiga. A melhor amiga, é o que eu percebi, sim. Que se desconfia ter sido drogas. Sim, porque ela morre a dormir, não é? Sim. E não se percebe bem qual foi a causa. Podia ser natural, de facto, mas quando se é muito novo é raro isso acontecer, portanto assume-se droga, sim. Pronto, e então, por acaso achei interessante isto no filme, que foi o fantasma, esta assombração. Esta presença, não é? He said it! Piu, porque eu não sei assobiar. Nunca tenta fazer mal. Isso por acaso foi um ponto que gostei, que sempre que vejo um filme de terror de paranormal e quer sempre fazer mal. Sim, a assombração é sempre má. A tirar os pratos. Mano, isso é da vista alegre. Vais partir essa porra. O jogo da minha bisavó! E está a ver todo este drama, ou seja, primeiro começa por ver a relação entre a mãe e o filho, e depois a relação entre a personagem da Lucy Liu e do marido. Sim. Que também é um casamento que está um bocado em choque. Assim, são duas personalidades fortes, à sua maneira, mas cada um a lidar com uma cena muito particular. Parece que ninguém quer andar para a frente, ao mesmo tempo querem os dois, é um choque esquisito. Sim. You're seeing shit
Are you fucking serious Hey, right hey, now? hey, no, No, no. it's fucking ridiculous. This is just another way she's gonna make me look like a fucking idiot. You're already Tyler, crushing that Guys, asshole. come on, let's de-escalate You this. fucked me up with your shit last year, but you won't fuck me up this time. Sim, e e depois, não sei se reparaste, sempre que nós, vamos usar o termo nós Uhum. como assombração. Sim, acho que porque é essa a suposto ideia ter mesmo, sim. essa ideia, sim. Sempre que estávamos no quarto a ver a rapariga olha sempre para a câmara e numa de talvez, ok, ele reparou em mim, Sim. escondia-se no armário. Yeah. E isto acontece várias vezes no filme. E pronto, depois a rapariga mete-se com um amigo do irmão. Uhum. Tens aqui O típico fuckboy, não é? Sim, sim. sim. Pronto, pá, não quero dar spoilers, Sim. acho O filme é que demasiado recente. sim. Pá, por acaso é um filme, se calhar a execução não foi das melhores, Uhum. mas é um filme que pá, vale a pena Sim. ver. É aquilo que eu costumo dizer, é aqueles filmes de domingo à tarde. Sim. Porque baseia-se em elementos de terror, tenta virar aqui os papéis do típico filme paranormal, mas não o faz muito mais terror do que isto. Yeah. O resto é muito mais drama e thriller do que outra coisa qualquer. No entanto, lá está, acho que é daqueles filmes que a ideia é top. Acredito e sei que a ideia deve ser complicada de executar. E este filme, o facto de não ter executado tão bem, na minha opinião, acho que prova o quão difícil deve ser fazer, como por exemplo o clássico The Others, yeah. que acho que é o Kidman. Exatamente, acho que é o filme deste género, de inverter papéis, que é o clássico. Se tivermos que apontar um filme para descrever este tipo de filme, é o The Others. Sim, porque lá está, é sempre, acho que é aquela ideia que tu tens, porque pá, eu nunca vi um filme deste tipo. Sim. Ok, tens o The Others, mas tens 500 mil filmes paranormais, tens 500 mil slashers, Sim. tens um filme do ponto de vista da assombração. E o The Others é outra história, na minha opinião, porque o The Others é um filme que te engana sobre isso ao longo do filme, enquanto que este diz-te logo o que é que está a acontecer, pelo menos nesse aspecto. Sim, mas o que eu quero dizer é aquela ideia que muita gente já teve, mas não é fácil de executar. E deve ser sempre um problema logo em pré-produção, percebes? Já deve ter sido já devem ter tentado vender várias vezes. Certamente. Eu acho que isto escrito é daqueles filmes que escrito é uma coisa e descrito é outra. Sem dúvida que deve ser muito mais complicado. Sim. Pá, acho que a nível... Pronto, a tonalidade do filme é muita luz, muito light. Tem sido uma tendência em filmes de terror ultimamente, não sei o que é que se passa. Pá, e é um filme até bastante soft, lá está, como disseste, é um filme de domingo à tarde, vê-se bem. Sim. Porque é muito soft, temos alguns momentos assim de mais agitação, mas pá, se calhar, mas para mim não mexe. São passageiros também. Eu acho que o peso deste filme é o tema e os temas, mais do que uma situação, ou seja, não é um filme de terror visual, é um filme muito mais sentimental, daí vem o drama e o thriller, eu acho. Sim. Porque o peso está todo aí, o resto é só aquela ideia gira de que tu, não é? Tu és uma assombração, só isso. Mas sim, eu acho que mesmo a nível de tonalidade que falaste bem, há uma coisa que me estava a irritar profundamente ao longo do filme, mas eu percebo porque acontece, mas achei um bocadinho que se calhar foi abusado demais, que é o facto de tu parecer estares a ver o filme em muitos momentos por uma fisheye, porque a tonalidade nos cantos da imagem desce para um escuro, como se fosse de facto, como se estivesse a passar o véu da realidade, estás a ver? Sim, e eu percebo a ideia. Se tivesse uma cena, se has sido fantasma, vais ver os círculos, vais sempre ver. Isso, estás a ver? Tipo, eu percebi a ideia, só acho que houve muitos momentos em que foi demasiado utilizado. Porque depois a assombração teve cenas que tu por acaso tocaste aqui, que eu achei, ok, isto é exatamente a ideia, que é, por exemplo, estavas a dizer que ela, quando a miúda, a Rebecca, a nossa personagem principal, olhava para ela escondia-se atrás do armário. Porquê? Pronto, porque é uma assombração, vamos chamar-lhe recente. E então ainda tem aqueles instintos de humano em que eu não tenho bem noção que sou invisível. Eu achei esse pormenor top. Também me deu a entender isso. Sim, achei esse pormenor comportamental de quem realmente... Ou seja, lá está, a ideia estava lá. E estava bem
desconstruída. Só acho é que a execução falhou, mas parece-me que eles não queriam muito cair sobre isso demasiado. Sim, sim. Por isso é que afastaram-se tanto do terror e fizeram basicamente um drama thriller. Portanto, eu acho que foi do género. Se calhar a ideia até era fazer isso, como tu estavas a dizer na pré-produção, eles perceberam, se calhar fica só pela ideia. Acho que foi um bocadinho isso. Sem dúvida. Sim, opá, mas também, lá está, também não é uma cena fácil de executar. Não, E não. acho que por ser difícil, para o que eles apresentaram, não está um filme muito mau. Não. Eu não acho que seja um filme mau. Eu acho que se calhar. Porque foi um bocadinho. Eu ainda hoje estive a falar sobre isso com a nossa ilustre ilustradora. Que eu não sei se o filme é só meh ou se a minha expectativa, dado o tema, estragou se Yeah. calhar um bocadinho o filme. Eu acho também. Eu acho que é um Acho misto que pode das ser duas. isso. É, porque o que acontece é que entrega uma ideia revolucionária. Eu acho que aconteceu o mesmo com muitos outros problemas, mas acho que no início, à entrada, aconteceu o mesmo com o In a Violent Nature, em que eu vou com uma de uau, que ideia fascinante, deixem-me ver. Pronto, claramente, estamos a falar de coisas diferentes do porquê que correu mal. Mas no caso do Presence, eu acho que é mesmo só sim, eu percebo que te tenha dado essa ideia, bro, mas não era bem isso que nós queríamos fazer. E eu, ok, peço desculpa. Acho que foi um bocado isso. Mas não é um mau filme, só acho que é um filme de domingo à tarde. Lá está. Yeah. Não é um filme que te vai tirar da cadeira ou te vai fazer rir, como por exemplo o Art Eyes ou até o Sim. Companion, que te vai completamente Yeah. mudar. Percebes? Tipo, não vai ser esse tipo de filme, mas vai ser um filme em que tu não chegas a meio e estava uma boa, nem reparei. Não vai acontecer, acho. Até porque Não. queres saber o que é que está a acontecer, no fundo. Sim. What's it like? What's what like? Tanto a nível de performances, eu acho que, pronto, já falamos aqui um bocadinho da Lucy Liu, não é? A nossa anjo de Charlie. Neste filme não é um gay. Não, de todo. Eu, por acaso, acho que ela aqui entrega um papel, como disseste, bom no sentido em que tu conseguiste realmente ter raiva dela, tipo, é tua filha, estás a perceber? Tipo, tens 2 filhos, tens de... Pronto, opá, não tens de amar os dois porque podes ter um filho que é uma besta, não é? Sim. Mas neste caso, gostavas do gajo que era mais besta. Yeah. Portanto, Sim, tipo, tens não aquela tem- cena em que o gajo está a pregar uma prank a alguém. Sim. E é uma cena mesmo parva. Yeah. E ela, não fizer. E eu, ainda dá estrela. Ela parece... Tipo, duas Imagina, chapadonas estava feito. Essa cena eu gostei, tanto para um lado como para o outro. Tanto para o Eddie Murray. Eddie Murray, acho que é assim que ele se chama. Madei, exatamente. Que é o que faz de filho dela. Uhum. Tanto para um lado como para o outro, eu gostei dessa conversa, porque estava-me a irritar porque eles pareciam 2 amigos de escola. Sim. Estás a ver? Tipo, Yeah, tipo o bro que do é género. meio fixe. É meio fixe, estás a ver? Pronto, essa parte acho que O tem que gajo dar. vai para a escola de skateboard, trata os pais pelo primeiro nome. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas sim, acho que a Lucy Liu esteve bem neste filme. Acho que também o papel não pedia, ou seja, para a experiência que ela tem, o cardápio que ela tem, não é um papel, ou seja, peanuts para ela, estás a Sim, ver? sim. Pronto. Bro, sou assim em casa. Exatamente. O Eddie Maddei, como falamos aqui, que acaba por ser o filho mais velho, acho que entrega um papel sólido. Mais uma vez, não acho que seja pedido muito dele. Acho que é pedido muito mais às vezes do West Mulholland, que é o Kevin, o amigo dela. Sim. O amigo dele, aliás, que sim, o fuckboy que falamos há bocado. Yeah. Acho que esse pedem muito mais dele a nível de representação do Sim. que do irmão. Yeah. E já falaremos dele à frente. Sim, porque ele é importante. Exato. A certo ponto. Exatamente. Enquanto que o irmão é uma presença constante, mas não é tipo, não tem o mesmo peso. Uhum. Mas sim, eu diria que esteve bem, mas o papel também não pedia muito dele. A Lucy Liu entregou um papel que para ela é básico. E gostei do Sullivan, do Chris Sullivan, que faz de marido, o pai. Sim. Eu tenho, é daqueles que estás a ver o filme e eu fico, de onde é que eu conheço esta pessoa? Depois estive a ver, de facto, acho que é impressão minha, porque não tem assim nada que eu me lembro, pelo menos. Yeah. Mas sim, acho que é um papel ingrato, porque é o papel de tentar ser o pai mediador, em que a mãe é totalmente avariada da cabeça e não está de todo a fazer o papel de mãe, e ele tem que fazer ali aquele do... Portanto, próprios para ele, acho que entrega um papel bom. Sim, mas tens momentos de mais... em que ele tem de mostrar mais sentimento. E acho que conseguias ter mesmo... Tinhas compaixão por ele. Exatamente, Sim. Sentias bem a frustração às vezes que ele tinha de género, tipo,
há momentos em que eu estou a ser pai sozinho, estás a perceber? Em que tu só estás a piorar a situação, ou porque tomas partidos, ou porque ativamente ignoras a tua filha, enfim, é complicado, consegues ver a frustração, e principalmente quando toda a família fica mais ciente da situação, digamos assim, sem dar grandes spoilers, tu notas que o pânico, em qualquer cena que ele entra, Sim. acabas por sentir isso. Sim, a rapariga. Pá, A a rapariga. Rebecca, Kalina Liang, não é a atriz? Assim. Pá, eu achava que conhecia também de algum Sim, lado. sim, sim. Depois fui ver, não Somos só tem assim racistas, nada. sim. Yeah. Somos só racistas. Mas de facto foi. Pensei, esta não entrou no Fast Furious Talk. Era todas. Todas, todas. Há um asiático para todos os papéis, percebes? É o Jackie Chan em peruca. Pá, acho que teve um papel com mais peso Certo. no filme, mas acho que para nenhum dos atores não foi um filme que pedia demasiado Não, deles. não. A história fazia quase tudo por eles, às vezes. Yeah. Hum, sim, mas lá está, também pareceu-me, mas ao mesmo tempo tu consegues ter compaixão e por certos personagens ou alguma raiva ou algum vergonha alheia, se calhar. É isso. Ou seja, consegues estar presente e que se calhar o objetivo do filme de ser que eu vi do ponto de vista Da presença, do, sim. do- sim, da presença um bocado como o found footage. Ou seja, tu Sim, sim. consegues Sem estar dúvida. presente Yeah, no yeah, local, yeah. percebes? Ou Não seja, tinha pensado nesse ângulo, mas é verdade, sim. ou seja, não pediam muito deles, Não. mas Yeah. conseguias-te identificar com, se calhar conheces uma família igual. São pessoas reais, percebes? Eu Yeah, acho que é isso. eles ali tinham todos um trabalho, que era ser pessoas reais. Há um ator que é pedido um bocadinho mais dele, já falaremos disso, mas de resto, toda a gente tem basicamente um papel que é ser uma pessoa real e interagir com uma família problemática real. E todos eles entregaram um ótimo papel. Sim. Nota-se que há também. Acredito que trabalhar com alguém como, por exemplo, com o cardápio da Lucílio ajuda bastante. Yeah. Porque pode, de facto, olha, Kalina, faz assim esta parte, eu acho que vai ficar top, experimenta, tal. Eddie, percebes? Acredito que isso aconteça muito a nível de set de representação durante o shooting do filme, Uhum. mas todos eles entregam aquilo que é suposto. Yeah. Acho que ninguém, mesmo a quem é pedido mais, que neste caso é o West Mulholland, faz exatamente o que era suposto. Só que o papel dele, como é mais pesado, digamos assim, e é pedido um bocadinho mais para além do básico, Sim. ele talvez tivesse tido mais o desafio. E claro, tem que dar props, mais até pela pouca experiência que ele tem a nível de filmes no geral, porque é um ator bastante novo, como também a nível de terror em particular. Terror, thriller, drama Sim. neste caso. Mas acredito que papéis de drama sejam complicados para Sim. qualquer ator. Não é todos os dias que consegues puxar daquela situação. Sim, porque o drama é aquele género que se consegues fazer drama, consegues Consegues fazer fazer. outras coisas. Sim, é verdade. E é por isso que também acredito que a nível de Emmys, por exemplo, em que tu tens realmente a categoria melhor ator de drama ou não Yeah. drama, e acho que aliás é não drama e em comédia, são os dois principais. Mas acredito que seja isso, que é muito, o único tipo de filme que tem esse efeito cascata para todos os outros é o drama. Sim. Porque se tu fizeres drama convincentemente, que é a dificuldade, Yeah. acho que fazes quase tudo, vá. Sim. Portanto, sim, acho que todos eles, tirando, pronto, personagens super mínimas, que não interessam bem porque também o papel é muito passageiro, acho que toda a gente, não encontras, acho eu, um papel que tu digas, está para me irritar esta pessoa. Yeah. Acho que não aconteceu, Sim. e ainda bem porque eu sinto que este filme dependia bastante disso não Eu acho que acontecer. mais de 10 minutos e Sim, prestes a sim, partir da sim, televisão. sim. Se visse o irmão da rapariga. O Eddie, lá está, mas isso é bom para o ator. Sim. Mas é péssimo para a pessoa que está a ver, Yeah. sim. É que tu sentes-te ali tão perto, porque no fundo és a assombração, não é? E só te apetece muito da mãe. Ter um prato às Era trombas. super irritante. E depois lá está, eu não tive esse irmão, até porque eu também era o irmão mais velho, portanto no máximo eu seria esse irmão, que não fui. Mas de facto, toda a gente conhece este irmão de alguém, Sim. percebes? Sim. Tipo, pelo menos uma pessoa na tua vida que já passaste, até que seja de passagem, tu sabes, coitada daquela pessoa, Yeah. o mais novo neste caso. Mas sim, acho que são todas as performances, acho que se destacaram pelo fazerem o seu trabalho. Não lhes foi pedido muito mais.
Mas sim, props se calhar para o Wester, porque acaba por ter o trabalho mais desafiador, Sim. digamos. E a nível de realização? Sim, essa é a parte mais engraçada disto, no fundo, porque o Steven Soderbergh é um realizador de filmes, como é que eu ia te chamar? Mainstream, normais, tipo, Sim. tem o Magic Mike, tem Sim, os Ocean's Eleven, os Ocean's 12 Eleven todos, cenas. acho que fez o The King, aquele com o Elvis Presley de 2017, que é biográfico. Ok. Ou seja, filmes normais, vamos chamar-lhe Sim. assim, filmes mainstream. E de repente. Não para este podcast. Não para este podcast, exatamente. E de repente vê-se com isto nas mãos, Yeah. que é um filme adaptado de grandes elementos e bastante conhecidos de terror sobrenatural, mas com um toque de drama e thriller, que eu acho que de facto é o que vem Ou trazer seja, sim, a teve esse toque novidade. dele. Uhum. Agora, eu por acaso não cheguei a pesquisar e gostava de ver alguma coisa em relação a isso. Como é que este projeto chegou às mãos dele? E Sim. ele dizer, eu faço. É muito possível que se calhar o David Koepp, que é o escritor Sim. do filme, talvez o conhecesse. Epá, Não sei. talvez, porque lá está, a cena é, tu tens esse, o David Coep, Koepp, sim. Cope, que tem filmes. Ok, quando ele escreve, ele está um bocado em dois géneros, porque quando ele escreve é assim mais ação, Uhum. tipo tem o Jurassic Park O original, do sim. original, O o Missão Mission Impossible, Impossível, sim. Mission Impossível, Mission Impossível. Carcamelos. Tens ideia, tens ideia. Mas quando ele escreve e realiza, tens o Should Have Left, que é também um thriller psicológico Com o Kevin. a bater no terror sim. com o Kevin Kevin Bacon. Bacon. Ou seja, tens filmes assim pesados até, Yeah. percebe, psicologicamente. Ou seja, eu acho que ele escreveu para uma certa finalidade e este realizador, ok, mas eu venho de drama e eu Yeah. dou este toque. Sim, nota-se por acaso que possa Yeah. ter sido isso. Também pode ter sido uma escolha de estúdio. Às vezes acontece muito. Pois, Às vezes acredito que seja tipo eu não sei qual é o fluxo de execução de vender de um sim. filme. Ou de começares a pré-produção de um filme. Mas imagina, acredito que neste caso foi do género. O David chega com a ideia, o estúdio gosta e procura o diretor que eles acham Yeah. indicado e disponível. Sim, então achas que tem é. aqui um bocado a cena de interpretação? O Não, eu estúdio acho que é. interpretar. Eu acho que é isso e acho também que seria demasiado risco. Não estou a dizer que não aconteça em Hollywood, mas aqui falámos que é de facto muito difícil de executar a ideia que te dão inicialmente. Sim. Que eu acredito que fosse a ideia que o David escreveu. Pois, agora estou a pensar, acho que foi o gajo que escreveu o Fantastic Four, Uhum. não o que vai sair agora, mas o último, Ok. que ele disse, houve coisas que foram cortadas, que eu escrevi que eram importantes. Sim. Ou seja, deves ter isso de, ok, eu escrevi isto, vendo a minha ideia, ou seja, se alguém aceitar, recebes o dinheiro, achas que o só que papel... depois não tens controle achas que o de, papel termina a partir do momento em que vendes a ideia? Yeah. Ok. a não ser que Faz digas, sentido olha, isso. tenho este filme, Sim. mas eu quero realizar. Sim, Percebes? eu acho que isso depois também já depende do estatuto do escritor. Sim, mas o David Coe Eu sei que tem, eu sei que tem, estou a dizer, no caso do David Coe, Sabes quem é que eu sou? Escrevi o Jurassic Park, mano. e o Mission E o Impossível. Não, imagina, mas aí eu acredito que haja mais desinteresse da parte do David. Se calhar é mais género, olha, tenho aqui esta ideia, acho que vai ser fixe, Yeah. façam o que quiserem. Pode Sim. ser isso. Pode ser, de facto, ele esteve envolvido e foi isso que ele gostou, porque, eu volto a dizer, o filme não é mau. Sim. Só que nós estamos a partir do Mas pressuposto... consegues reparar que tem tonalidades de psicológico que não foram executados como Sem tal. dúvida, sem dúvida. Notas o toque, Yeah. mas Acredito que aí foi encontrar o ponto médio entre os dois, sabes? Entre o realizador. Porque imagina, num set de produção, de certeza que por muito que o escritor tenha o estatuto, o diretor é o boss lá dentro, é quem realmente toma as decisões finais. Portanto, por isso é muitas que, vezes, infelizmente, né? pois, mas por isso é que muitas grandes produções têm como escritor e diretor a mesma pessoa e depois tens uma carrada de escritores ao lado dele. Yeah. Que é para ele ter controle dos dois lados. Porque eu acredito que sejam as duas posições em set que mais chocam. Porque
para quem está do lado de escrita, para quem está do lado de realização, as perspectivas da história são, em regra, completamente diferentes. Pois. E eu nem precisamos de falar de exemplos clássicos em que tu tens, por exemplo, a história do The Shining, que é escrita por uma pessoa, interpretada por outra, e que há um choque de criatividade muito grande. Porque esse não é um bom exemplo, porque eles não trabalharam juntos, de facto, no filme. Yeah. Portanto, imagina... Porque quem escreveu o filme realizou. Certo. Quem escreveu o livro... Exatamente. Imagina que eles tinham... Imagina que o Kubrick tinha convidado o Stephen King para ser... Sim. Percebes, para estar no set. O Shining nunca tinha saído. Yeah. Percebes? Não, Tipo, não. nunca tinha saído. Sim. Portanto, acho que é um bocadinho baixar os egos, estás a ver? Sim. E encontrar ali o meio termo. Porque quem vem do Magic Mike e o Ocean's 11, quem vem do Jurassic Park, o Mission Impossible, entre outros, é normal que as ideias não sejam as mesmas. Sim. O que eu acho que este filme acabou por se safar bem foi a fechar de forma coesa. Porque não foi um filme que tu digas assim, e nota-se mesmo que quem realizou e quem escreveu estava aqui numa batalha o tempo todo. Certo? Não notas isso? Sim. Não. Portanto, houve profissionalismo dos debates, apesar de haver claramente, como tu dizes, conceitos diferentes. Yeah. Sim. Pronto, acho que a nível de elementos de terror ou de thriller, tens aqueles toques, como falamos, de psicológico, de terror é o paranormal, mas o filme já tinha sido apresentado assim. Sim. É logo óbvio, acho eu, no trailer. E eu até no título, na verdade. Sim, eu até fui para este filme porque eu confundi o nome do realizador. Eu agora não sei o nome dele, porque o Sandra Bro também é... Sim. Eu confundi com o realizador do Lights Out, e depois também teve presença, acho que no dos Annabelles. Certo, acho que foi o primeiro. Ou o segundo, já não sei. O Lights Out foi o primeiro dele. Não, acho que teve presença no segundo Annabelle, acho eu. Acho que sim. Acho que é o segundo Annabelle, sim. Ou seja, ok, vai sair daqui uma cena. Depois porque lá está, eu também não odiei o filme. Ok, mas isto não me parece... Depois de ver Magic Mike, ok. Não é a mesma pessoa. Sim, ou seja, o filme está mal, mas ok, agora faz mais sentido. Sim, mas gostava de ver algo assim. Ou seja, gostava de ver o filme que o David Coep escreveu. Sim, ok, já sei o que é que queres dizer. Percebes? Ou seja, aquele filme que te deixou a expectativa, não é? Que acabou por não acontecer exatamente como tu imaginavas, na verdade nada como nós imaginávamos. Sim, é o que eu acho que este filme deixou mais água na boca, foi isso, ok, onde é que está o filme que eu realmente queria ver, percebes? Infelizmente acho que é essa a ideia que fica neste filme. Sim. E há uma coisa que eu queria apontar antes que me esqueça, que é, tu tens as cenas a voar à tua frente. E que eu pensei, eu tive a hora de pensar como. Pois, porque houve partes em que as coisas mudavam de sítio. Ok, isto um gajo corta, a câmera vira para trás. Estava à tua frente a voar. Isso é incrível. A voar à minha frente. Como? Sim. É assim. Eu ainda estive a teorizar bastante sobre isso. O clássico, a primeira coisa que te vem à cabeça é Arames. Mas é do género, ok, mas esconder isso em... Mas é muito demasiado certo. E aí foi aí que eu me lixei. Eu pensei, ok, isto tem que ser CGI, mas está muito bem feito, porque não notas nada. Agora, mas será acho que é isso. Alguém com o fato verde? Pode ser isso. É a única explicação que eu tenho para usar efeitos práticos, de certa forma, e para o ser tão certo, percebes? É isso que é mesmo. É isso. Porque pode ter sido uma situação não é um voar não, imagina. Pega no livro e vai para aqui. Pode ser uma cena tipo mãozinhas do Art Attack, em que está aqui a câmara, o gajo com luvas verdes a pegar e a pôr. É uma possibilidade. Agora, como eu não percebo nada daquilo que é depois esconder na imagem o verde, ou seja, tecnicamente como é que eles fazem isso? Não sei se aquilo que eu acabei de explicar é plausível, mas parece-me logicamente a cena mais direta, digamos, porque todos os outros cenários parecem demasiado out there. Porque eu sempre que penso nisso, seja uma tela verde, seja alguém vestido de verde. Nós usamos tela verde, aqui as rimas são reais. Fica a nota.
Hashtag Fios, hashtag Dilema. DLM30. Eu penso sempre que tu, ou seja, se eu tiver tipo assim, Uhum. tipo, não vejo a caneca, ou É seja, eu isso. tenho que completar a caneca depois em pós-produção. É isso, é isso. E tens, ou seja, o movimento, mesmo que tenhas um braço, tinha muitos objetos É isso, é isso. para completar. Acho que era demasiado. Aquilo que eu acredito é mesmo, acho que é isso que é. David, não é David, é o É o Steve. Stephen. Como é que fizeste esta porra, mano? Pá, não sei. Não sei, é daqueles momentos em cinema que tu gostavas de ter o behind the scenes só daquilo, estás a ver? Yeah. Mas é uma boa. Lá está, eu queria pesquisar mais sobre isso. Porque este não é a primeira situação em que isto acontece. Eu acho que é a situação mais estranha, porque normalmente isto aqui é escondido, tipo, acontece no canto do ecrã, Yeah. ou há cortes, ou então, tipo, é um péssimo CGI, por exemplo. Há sempre uma cena do género. Mas este foi demasiado in your face. Percebes? Sim. E a câmara acompanhava todo o movimento, não é de género, não vais sair da câmara, não, eu Yeah, vou yeah. ver-te a pousar. Sim, é E eu isso. fiquei, calma, não, isto. Esse é o highlight. Eu se tivesse que dar um prémio a este filme, é aquele momento. Há Não, um sem prémio dúvida. assim, Não, claro que um há. prémio em que não se vê, não se nota. Categoria. 3 parágrafos que é o nome, e depois tens de fazer scroll down para ver os nomeados. Sim. Tens de ter um iPhone 16 Pro Max. Não, realmente, olha, a Apple para inovar em telemóveis podia Sim. contratar a malta que fez aquilo. Yeah. Por criatividade, aquela malta não falta. Mas isso por acaso faz-me lembrar o Tom Savini Uhum. quando fez, porque um dos trabalhos que ele fez foi produções, ou acho que escreveu e realizou peças de teatro. Certo. E ele fez o Drácula em teatro. Ou Ok. seja, as transformações todas à frente das pessoas. Por isso é que aquele uau, Yeah. percebes? E, Isso é hardcore sim, também, o Tom Savini é isso. o OG Sim. e dos efeitos práticos. Ou seja, para ele foi peanuts fazer aquilo. Yeah. E a reação das pessoas é. Sim, Bem. acho que, lá está, nós estávamos aqui a dar praise e bem a esta parte do filme, que de facto é fenomenal, Sim. mas fazer transformações do Drácula num palco, em teatro, Yeah. ao vivo, é um flex que só o Savini, não é? Sim. Isso é de género, eu já não, cute, já não giro isto. Espera aí então. Sim. É mais ou menos isso. Sim, opá, acho que foi isto. Não, eu acho que, muitos parabéns a esta cena em particular. Steve Soderbergh realmente entrega aqui um filme interessante. Acho que a entrega do filme não é aquilo que se esperava e podia ser feito melhor, mas este tipo de highlights de produção e de realização acho que tem muito valor e é o que dá a este filme também a vida que se calhar falta no resto. Yeah, sim. E que pontuação é que davas a este filme? É 0 a assim, 5. eu dei 2,5 e não querendo parecer demasiado injusto, a realidade é que a desilusão que eu tive um bocadinho no filme, dado aquilo que me. Não é bem que me prometeu, a expectativa é mais minha do que eles, não é? Mas tipo, que se calhar eu estava à espera, eu até pensei em dar um 2 a isto. Só que realmente o conceito é interessante. Os atores tiveram papéis sólidos para o que lhes era pedido. E depois ainda tivemos situações, como ainda agora falámos, de realização e de efeitos práticos, assumimos nós, mas parecem realmente muito bons. E então também me pareceu demasiado injusto dar um 2. Mas também não consigo dar um 3, porque acho que é um filme que, por muito que teoricamente seja fantástico, a execução eu acho fraca. Sim. Ok. Não, eu vou pôr. 2,5, 3. Ok. Mas eu consigo dar um 3. Um light 3. Yeah. Sim, opá, porque é isso. Lá está. Tive a mesma reação que tu, não era aquilo que eu estava à espera. Uhum. Estava à espera de uma cena mais sombria, porque é do ponto de vista do fantasma. Isto vai ser dark. Yeah. Sim, eu também achei E isso. é o Midsommar é Sim. o Conjuring Midsommar. Exato. ok. Sim, é um bocado isso. Tem a tonalidade do Midsommar, sem dúvida, mas por muito que eu até tenho uma opinião forte, mais ou menos forte sobre o Midsommar, mesmo assim acho que merece mais do que isto. Porque pronto, não é? Mas sim, lá está. Pronto, O Midsommar abraçou, ou seja, um ponto final, também não quero alongar muito, sim. mas é de género,
aquilo que o Midsommar fez era aquilo que este filme queria fazer, que é pegar um conceito um bocadinho fora da caixa e entregá-lo e seguir com ele independentemente da opinião final. E o Midsommar não desistiu da própria ideia, seguiu. Olha, por aqui que vamos. Este aqui sinto que é de género. Está aqui a ideia, mas eu não sei se isto vende assim tão bem, portanto toma um drama. Portanto, o que eu quero dizer? Portanto, Ok. acho que um abraçou mesmo a cena, o outro não. Portanto, em defesa do Midsommar, que eu não acredito que vou dizer isto, mas pronto. Em defesa do Midsommar, de facto. Mas são também conceitos completamente diferentes. Sim. Mas achei piada. Conjuring meets Midsommar é de facto uma boa descrição. Acho que é isso. Acho que é isso. Sim. Mission Impossible. Mission Impossible. Carcabelos. Pronto. Pessoal, digam-nos se viram o filme, digam-nos o que é que acharam. Vejam se não viram. Deixem aquele likezão aí. Exatamente. Rebentar aí Subscrevam. com o botão de like. Temos que começar a fazer como o Bauan. Sim. Como é que é um uppercut? Exato, um uppercut no like button. Ou então, tipo, roubem-lhe as pilhas do comando. Eu invento cada história, por acaso nisso. Pronto, e sigam-nos nas redes sociais. Sigam-nos, se não quiserem ver as nossas carinhas larocas. Ora, Podem Spotify. ouvir no Spotify ou no Apple Podcast. E estejam desse lado para mais de fundos cósmicos que aí vem. Até à próxima. Até à próxima.